A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tentaram matar João de várias formas. Uma delas, colocaram ele num caldeirão com óleo fervente. Sem sucesso, deixaram ele na ilha de Patmos, para que o discípulo que Jesus mais amava, porque ele tinha uma outra visão de Jesus, era uma visão espiritual, mas ali Jesus tinha um propósito com ele, de revelar o Apocalipse, coisas para o tempo dos últimos dias. E ele aqui fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a igreja é luz, luz para o mundo. Então ele está falando que dos anjos que estão na igreja, que são os pastores, que são as pessoas que estão ali para ensinar a palavra de Deus. O que não está acontecendo hoje? Muita ganância, muita cobiça e pouca espiritualidade. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve:
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus começa fazendo elogios à igreja de Éfeso. Porém, olha, eu sei que vocês não concordam com esses mentirosos, com essas pessoas que estão fazendo isso, fazendo aquilo de errado, mas alguns estão indo pela doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas são seguidores de Nicolau, um herege. Acredita-se que tenham sido uma seita de gnósticos que praticavam e ensinavam doutrinas impuras e imorais, tais como a comunidade de esposas, que o adultério e a prostituição não eram pecados, e que comer sacrifícios oferecidos aos ídolos era lícito. Isto era semelhante às doutrinas de Balaão e Jezabel de Tiatira. Então, vê só, e Deus está falando, volta ao primeiro amor, porque vocês estavam no caminho certo, vocês estão com perseverança, mas cuidado com o que anda entrando na igreja. Vocês não suportam tais coisas, eu concordo, mas cuidado com essas pessoas que deixam as coisas certas para estarem praticando coisas erradas. E ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouviu? Não. Tanto é que está em ruína. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Podemos estar passando certas privacidades aqui neste mundo, mas é como Deus está falando: não olha para este mundo, olha para Jerusalém celestial, porque você pode se achar pobre, mas você é rico. Nós somos ricos, digamos, materialmente, mas espiritualmente temos um tesouro infindável e inacabável. E é esse tesouro celestial que nós temos que ter o que em mente, estar sempre olhando para ele, não se preocupando com as coisas deste mundo. Deus está avisando: o mundo te odeia, o mundo te detesta. Tudo que ele puder fazer para te aniquilar, para acabar com você, ele vai fazer, ele vai tentar fazer. Mas temos que ter a certeza do que estamos nas mãos de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então, nós estamos num corpo corruptível, esse corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus e a nossa alma estará diante de Deus, como eu já disse lá atrás, prestando contas. Ah, eu segui o espírito, amém? Ah, eu segui a carne. Infelizmente, é a segunda morte. É quando Deus fala: apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço.
Essa é a segunda morte, quando nós, então, não estaremos mais na presença de Deus, estaremos longe do Pai eternamente. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens o que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus está falando de uma espada de dois gumes. Ela tanto corta de um lado quanto corta do outro. Se você não souber manusear, você fere o seu oponente, mas também você pode se ferir e se matar. Essa espada que sai da boca dele, qual que é? A palavra dele, a Bíblia. E ela tanto corta de um lado quanto corta do outro. Quando eu estou preparando um sermão, quando eu preparo uma mensagem, em primeiro lugar, eu ensino a mensagem, um dos lados dessa espada vem para mim. E depois que eu estiver preparado, que eu tiver retirado a trave que está no meu olho, então eu tiro a trave que está no olho do meu irmão. E se eu não tiver cuidado, eu posso usar essa palavra contra o meu irmão, mas essa palavra vem contra mim também. E conforme ela vier, ela pode me matar, porque eu conheço a palavra e estou fazendo coisas erradas. É o que Jesus está dizendo. Ele fala o que? De Antipas, um servo dele, um cristão fervoroso que estava na frente da obra, que era dedicada à obra. Mas, como eu disse, o mundo odeia os cristãos. E ele então foi martirizado, ele foi sacrificado. E fala, cuidado com a doutrina de Balaão também. Olha só, Balaão, ele induziu o povo de Israel ao erro, mandou prostitutas lá para se aproveitarem do acampamento. E eles estavam no erro, porque eles não olharam para Deus. E eles fizeram o quê? Com muitas pessoas errassem, fizeram com que muitas pessoas perdessem a vida, porque não vigiaram, não tiveram cuidado com a palavra de Deus, não tiveram cuidado com os ensinamentos de Deus. Ao anjo que está em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profanas de Satanás.
outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja que começou fazendo obras, poucas obras, mas as obras foram crescendo, crescendo. Deus se alegra das obras que essa igreja vem fazendo. Porém, entrou nela uma tal de Jezabel. Não exatamente Jezabel, mas alguém comparada a Jezabel, que fez o quê? Vocês estão se alimentando de coisas sacrificadas aos ídolos, vocês estão se alimentando de alimentos impuros, impróprios, fazendo coisas indevidas. Não me agrado disso. Eu tenho isso contra ti. Portanto, vigia com quem vocês colocam dentro da igreja, porque a hora que Deus se enfezar, como no caso ele está falando, na hora que eu perder a paciência, vou agir. E quando eu estiver agindo, a minha ação não é muito agradável para vocês. Por isso Deus avisa, por isso Deus deixou escrito o Apocalipse, para que tenhamos convicção das coisas certas que temos que fazer. E temos que ter convicção também de que a punição vem. Infelizmente, quem ficar para esse tempo sofrerá duras penas. E Deus está falando: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. No caso dessa igreja. Então, temos que guardar a palavra do Senhor, temos que fazer a vontade do Senhor. Temos que ficar o quê? Desde o início, longe das coisas que contaminam e nos afastam do Senhor. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo: eu sou, eu tenho, eu posso. Estou sendo longânimo. Por quê? Pelo meu Pai, muita coisa já teriam se acabado, mas pela minha graça que está hoje, eu estou tendo longanimidade. Eu estou esperando que vocês se arrependam. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vê só, vocês não estão fazendo a minha vontade, vocês não estão fazendo o que eu deixei ensinado. E as igrejas de hoje, qual a diferença? Pura e simples, placa, localidade, nome, mas de resto se deixaram contaminar. Hoje, se o pregador não se dobrar, se não virar de fora para dentro, não tem pregação. O pregador tem que revelar, mas e a doutrina? E o ensinamento? E a boa conduta? Para onde vão? Não é assim. Deus, quando ele esteve aqui no nosso meio, Jesus, ele veio ensinar: faça isso, isso, isso. E as pessoas fizeram por um pouco de tempo, sim. Depois, a coisa desandou. E não adianta você querer: vou ensinar, vou fazer isso, porque as pessoas não aceitam ensinamento. Elas só querem revelação, como se a revelação fosse levar para o céu.
Deus, ele fala das coisas. Eu estou fazendo isso de bom, eu farei isso de mal. Você já está sendo avisado. Continue andando na minha presença. Faça tudo corretamente. O mal vem, mas eu estou no controle de tudo. Eu estou vendo a tua perseverança. Então, você, como igreja, faça o que eu mandei. Ao anjo que está em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo: o poder está em minhas mãos. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Porque você tem pouca força, mas tem fé. Você está perseverando na minha palavra. Eu farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que estão maquinando o mal contra você, esses que falaram mal de você, virão, se prostrarão e pedirão perdão a ti. Porque eu zelo pela igreja, eu cuido da igreja, são as palavras de Jesus. Por isso eu falo toda hora, temos que perseverar nas leis de Deus. Eu não vou à igreja, mas eu estou na minha casa, lendo a palavra, fazendo a minha oração, louvando a Deus, mas eu tenho que estar na igreja também. Às vezes eu estou fraco, não vou à igreja, mas dentro de casa eu estou louvando a Deus, eu estou glorificando a Deus, mas eu tenho que adquirir certas forças para ir à igreja, para estar em comunhão com os meus irmãos. É isso que Deus quer. Apesar da tua pouca força, você não me abandonou. Você está ali. Então, as pessoas não sabem o que acontece com você. Estão lá pensando mal, querendo fazer o mal contra você. Mas Deus fala: estou eu olhando, estou eu vendo. Continue na minha presença. Continue. É um bom elogio para a igreja de Filadélfia. E esse elogio também tem que ser para nós também. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quente também pode ser uma referência às águas medicinais de Hierápolis, um local próximo de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não provia o calor necessário para a cura dos espiritualmente enfermos, nem refrigério para a alma dos espiritualmente cansados. É por isso, a igreja de Laodiceia era rica, como ele fala aqui. Você é rico, você não depende de ninguém, mas é um miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Você não consegue curar os enfermos porque não tem o calor necessário. E você também não consegue refrigerar o espírito das pessoas enfermas porque não tem a frieza necessária. Então, se você é morno, você não aquece um e você não esfria o outro. Sendo assim, eu vomito você da minha boca. Olha que tristeza. Quando você é quente, por exemplo, para ficar bem claro, não sei se ficou entendido isso. Eu sou quente, então eu oro pela pessoa enferma e a pessoa é curada. Ah, eu sou frio, então eu sendo frio, eu vou dar refrigério para o espírito cansado, para aquela pessoa abatida espiritualmente. Então é refrigério. Quando você está num calor enorme, você não toma um suco gelado para se refrescar? Então, esse suco gelado seria o quê? O refrigério para a alma. Da mesma forma que você está num frio. Então, alguém vem com um cobertor quente para te aquecer. Aí você está sendo aquecido, você está sendo curado. A igreja de Laodiceia era tão rica que eles não se preocupavam com isso. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu posso isso, eu posso aquilo. Então, era morno, não curava os enfermos e não também sarava os abatidos de espírito. Por isso que Deus fala: vomitar-te-ei da minha boca.